nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo de número 37. Aleluias. Ezequiel, capítulo de número 37. Uma passagem bem conhecida, mas o Senhor nos trouxe essa palavra para que possamos meditar nesta noite. Ezequiel, capítulo de número 37. Os irmãos já encontraram. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 14. A leitura é um pouco extensa, mas faz-se necessária. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e ouvi um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? A igreja pode se assentar. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Essa passagem é algo muito profundo, que nós, quando estamos nos caminhos do Senhor e ouvimos, ficamos perplexos ao ver o tamanho do poder que o nosso Deus tem. Poder este de reviver ossos sequíssimos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei nesta noite qual é a tua impossibilidade, mas eu sei que nós servimos ao Deus do impossível, o Deus que dá vida a ossos sequíssimos. Louvado e engrandecido é o Senhor. Ezequiel, quando teve essa visão,
estava exilado na Babilônia, junto ao rio Quebar. Ele se encontrava no meio dos exilados judeus. Vemos que o povo judeu estava no cativeiro babilônico. E como mencionado no versículo de número 11, em que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Essa era a triste realidade do povo de Deus. Essa era a realidade na qual o povo de Deus se encontrava. Então o Senhor leva Ezequiel nessa visão. Nós vemos que quando estamos numa situação como essa, é difícil ter esperança. É difícil acreditar que dias melhores virão. Quando nós vemos Jó, o que ele passou, nós podemos perceber que ele estava numa situação em que era difícil crer que tudo poderia mudar. Mas nós vemos que Deus então vai levar Ezequiel em visão. E eu te faço uma pergunta nessa noite: será que eu e você estamos preparados para fazer a vontade de Deus? Será que eu e você estamos prontos para receber os seus dons e usá-los em sua obra? Será que estamos prontos para obedecer à voz do Senhor quando vier sobre nós? Será que estamos prontos? Será que estamos aptos a discernir a voz do Senhor? Será que estamos aptos a entender quando o Senhor falar? Será que estamos aptos a entender quando o Senhor nos ordenar algo? Não é fácil, igreja do Senhor. Mas o Senhor nos chamou para a guerra. O Senhor nos chamou para guerrear. Nós não devemos ter um espírito de covardia. Nós devemos ter um espírito de ousadia. E quando o Senhor ordenar, nós temos que ir e fazer o que Ele manda. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ao pedir que Ezequiel profetizasse, Deus mostrou que a transformação começa com a obediência e a palavra dele, que tem o poder de trazer vida e renovação. A transformação ocorreu quando ele obedeceu a Deus e disse o que o Senhor ordenava que ele dissesse. Nós nem sempre, igreja do Senhor, vamos ouvir o que queremos da parte do Senhor. Muitas das vezes o Senhor vai nos entregar algo que vai doer, mas nós precisamos cumprir. Nós não podemos nos acovardar. Quando o Senhor nos chamar, nós temos que fazer o que Ele ordenou. Nós não podemos titubear entre dois pensamentos. Nós não podemos pensar em recuar. Porque se o Senhor ordenou, nós temos que fazer a sua vontade. Nós temos que fazer o que Ele disse. Nós temos que fazer o que Ele mandou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor nos chamou para esta guerra, igreja. O Senhor não nos chamou para ficarmos sentados esperando um milagre. O Senhor nos chamou para combater nas regiões celestiais. O Senhor nos chamou para orar pelos enfermos e eles serem curados. O Senhor nos chamou para pregar a sua palavra. O Senhor nos chamou para orar. O Senhor nos chamou para resgatar os cativos e oprimidos. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama. Ouça a voz do Espírito.
O Senhor tem nos chamado. E nós não podemos ficar de qualquer maneira em sua presença. Nós não podemos nos acostumar num lugar de conforto. O Senhor muitas das vezes vai nos levar por caminhos que Ele vai exigir coisas, que Ele vai exigir renúncias, e nós precisamos estar preparados. O que você está disposto a deixar pelo Senhor? O que você está disposto a abrir mão pelo Senhor? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós sabemos, eu e você sabemos que somos escolhidos de Deus, não quando Deus nos dá algo, mas nós sabemos que somos escolhidos quando o Senhor nos pede algo, quando o Senhor requer algo de nós, porque Evangelho é renúncia, Evangelho é renúncia, Evangelho é abrir mão, é deixar para trás quem for. Quem não quiser fazer a vontade de Deus, deixe para trás. Não se perca, deixe ir. Ah, mas eu amo, deixe ir. Continue orando, continue intercedendo pela pessoa, mas tem situações que nós precisamos deixar. Temos que abrir mão. Nós estamos prontos para dar o que Deus vai nos pedir. Estamos prontos para dizer: eis-me aqui, estou disponível, como diz o louvor. Nós estamos prontos, igreja do Senhor, para falar isso. Se o Senhor chegar até nós nessa noite e falar: me dá, nós vamos dar ao Senhor o que Ele quer. Nós não podemos, igreja do Senhor, colocar empecilhos, colocar entraves, colocar qualquer que seja o obstáculo para fazer a sua vontade. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui que nos versículos 2 e 3, vou ler novamente para os irmãos relembrarem. Diz assim: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Nós vamos ver aqui, quando o Senhor fala a Ezequiel: poderão viver esses ossos? E ele responde: Senhor Jeová, tu o sabes. O que ele está querendo dizer é, em outras palavras, o fato dele crer ou não crer não muda o poder que Deus tem para fazer. Na situação que você está passando, o fato de você crer ou não crer não muda o poder que Deus tem para resolver. Quando você crê, Ele faz. E quando você não crê, Ele continua podendo fazer. Isso não muda o poder do nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. Na nossa vida, igreja do Senhor, nós vivemos essa situação. A nossa fé não dá poder para Deus realizar nada. A nossa fé é a condição que habilita a receber aquilo que Deus tem poder para fazer. A sua fé não dá poder para Deus fazer, mas ela te habilita a receber o que Deus tem poder para fazer. Você tendo fé ou não, Ele vai fazer. Ele tem poder para fazer. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 11. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 23, bem conhecido, diz assim: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidares em seu coração, mas crê, será
se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A fé nos habilita a receber aquilo que Deus pode fazer. Então, se você tem fé, você está habilitado para receber o que Deus tem poder para fazer. A sua fé te habilita. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos aqui para Hebreus, bem conhecido, capítulo de número 11, versículo de número 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento, ou seja, não há sombra de dúvidas que acontecerá. Nós não achamos que vai acontecer, nós temos a plena convicção de que Deus fará. Isso é fé. Você ter a convicção de que vai acontecer. Você crê em meio ao caos. Isso é a definição de fé. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Jó, capítulo de número 19. Jó 19, 25 e 26 diz assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Esse é o versículo que mais me remete à experiência de fé na Bíblia. Pois nesse momento, Jó estava sentindo tudo, menos esperança. Isso ele não sentia. Mas a fé que havia nele o fazia saber que o Redentor dele estava vivo e que por fim se levantaria sobre a terra. Então a fé não está atrelada a sentimentos, é a certeza do que vai acontecer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Voltando aqui para Ezequiel, vamos ler aqui o versículo de número 4, diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então o Senhor ele vai ordenar a Ezequiel que diga aos ossos secos: ouve a palavra do Senhor. E ao ler esse versículo, o Senhor me levou à sua criação. Gênesis, capítulo de número 1. Versículo de número 1 ao 3. Deus poderoso. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Enquanto o Espírito se movia sobre as águas, aconteceu alguma coisa, igreja? Me diga. Responda para mim. Pode responder. Responda. Enquanto o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, aconteceu alguma coisa? Nada. Mas quando disse Deus: haja luz, houve luz. O que isso significa, igreja? Que enquanto não há palavra, não há mover. Enquanto não há palavra, nada acontece. Mas quando Ezequiel vai dizer: ouvi a palavra do Senhor, então as coisas mudaram por completo. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. A palavra gera um mover. A palavra transforma as coisas. A palavra gera coisas novas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. No versículo de número 7, vai dizer o seguinte: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava,
eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então Ezequiel vai dizer: enquanto eu profetizei, ou seja, enquanto a palavra foi liberada, como se me deu ordem, houve um ruído enquanto ele profetizava, e houve um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada um ao seu osso, através da palavra. A palavra traz mover, a palavra traz poder, a palavra traz transformação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então, se a palavra traz tudo isso, por que duvidamos do poder da palavra do Senhor sobre as nossas vidas? Por que nós temos duvidado? Se o Senhor falou, igreja, vai acontecer. Se a palavra foi liberada, a tua fé te condiciona a receber. Se tem palavra, tem mover. Se tem palavra, tem ação do Espírito Santo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos ler aqui os versículos 9 e 10, que diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Isso é muito interessante. Ele vai falar várias vezes isso. E profetizei como ele me deu ordem. Ele repete isso muitas vezes aqui no texto. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então vemos aqui claramente que é algo que é muito comum de acontecer nos dias de hoje. O Senhor fala através do seu servo, o Senhor fala através dos seus servos, mas muitos não dão crédito à palavra que é liberada, e por isso deixam de ver o mover e o agir de Deus. Eu amo os louvores que são entoados, que são ministrados aqui na casa do Senhor, mas sem palavra não há mover. O mover do Espírito Santo se dá através da palavra de Deus. A palavra é o que traz o mover. A palavra é o que traz a ação do Espírito Santo sobre a minha e sobre a tua vida. Então Ezequiel vai dizer: louvado e engrandecido é o nome do Senhor. No início do versículo 10: então profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo, através da palavra que foi liberada, através da vida de Ezequiel, se pôs de pé um exército grande em extremo. Ou seja, aqueles ossos sequíssimos se transformaram num grande exército. Esse é o Deus que eu e você servimos. Ele tem poder de transformar coisas. Ele tem poder de transformar situações. Aquilo que aos nossos olhos é impossível, é possível para o nosso Deus. Na ótica humana, não é possível haver vida após a morte. E ainda mais um estágio como esse, como é descrito na visão, dos ossos estarem sequíssimos e serem levantados em um exército grande. Mas nós bem sabemos que aqui se refere à vida espiritual do povo de Deus. Era assim que eles estavam. Eles se sentiam como ossos sequíssimos. Mas o Senhor fez a promessa. E a partir da palavra que foi liberada, então eles se colocaram de pé como um grande exército. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E o que nós temos feito para que nós venhamos cumprir aquilo que o Senhor tem nos ordenado? Porque, igreja do Senhor, nós queremos o mover.
nós queremos o poder, nós queremos dons, queremos milagres, mas não nos sujeitamos a essa palavra. Nós não nos sujeitamos a essa palavra. Como é que vai haver mover? Como é que vai haver poder? Como é que vai haver dons? Como é que vai haver milagres se nós não nos sujeitamos a essa palavra? É a palavra que traz vida. É a palavra que transforma. É a palavra que liberta. É a palavra que dá vida. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, bem conhecido. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Verbo aqui, está escrito em João, significa logos. O termo logos tem um significado profundo no contexto grego. Logos pode ser traduzido como palavra, razão, pensamento ou princípio. No entanto, em João capítulo de número 1, João usou o termo para se referir a Jesus. Então, a primeira palavra que vai definir o termo logos, que é o verbo, é palavra. Então, o verbo era Jesus. Jesus era a palavra. Parafraseando com Gênesis 1, que a gente leu agora há pouco, quando vai dizer: e disse Deus que haja luz, e houve luz. Quem estava com Deus? Jesus. No versículo 2 aqui vai dizer: ele estava no princípio com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus era a palavra, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Aleluia. Voltando para Ezequiel, no versículo de número 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. O povo estava sem esperança, dizendo: os nossos ossos se secaram. Essa era a realidade espiritual de um povo que estava cativo na Babilônia. Essa era a triste realidade. Versículo de número 12. Deus vai dizer: portanto profetiza, libera a palavra, e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então nós vemos aqui que no versículo 12, Deus diz para Ezequiel que assim como mostrou na visão que era possível os ossos viverem, assim faria na casa de Israel, porque a visão retratava o estado espiritual do povo de Deus. Então Deus estava avisando o seu povo que Ele iria restaurar a sua vida espiritual. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Versículos 13 e 14 diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Dize isso e diz e fiz, diz o Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Israel hoje é uma nação. Israel
hoje é um país estabelecido pela Organização das Nações Unidas. Israel hoje tem o seu território. Israel hoje é referência em poderio militar. Israel hoje é protegida pelos Estados Unidos, que é a maior potência militar atualmente. Israel tem o melhor sistema antimíssil do planeta. Israel é guardado pela poderosa mão do Senhor. O Senhor restaurou a vida espiritual de Israel e Israel está de pé hoje. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se os irmãos se lembrarem também, teve a Guerra dos 6 Dias. Muitos aqui talvez não saibam, mas vários países se uniram contra Israel. Cercaram Israel de todos os lados e disseram: agora eles não têm mais chance. Eram 6 exércitos contra Israel. E relato dos soldados inimigos vão dizer que quando eles entraram para a guerra para destruir Israel, eles viram grandes homens do lado dos soldados de Israel. E eles então largaram as armas e saíram correndo. Israel venceu a guerra, porque o Senhor é com Israel. Louvado e engrandecido é o Senhor. Então o Senhor fez uma promessa. O Senhor usou a vida de Ezequiel, e através da vida de Ezequiel, hoje Israel está de pé. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus renova a aliança com o seu povo e vai dizer que porá neles o seu espírito e tiraria eles do cativeiro babilônico e os levaria de volta à sua terra. Tem pessoas aqui nesta noite que o Senhor quer arrancar da Babilônia e trazer de volta para a sua santa e gloriosa presença. Tem pessoas aqui que precisam entender que não se pode gastar a sua vida em seus próprios deleites. Tem pessoas nessa noite que precisam receber o Espírito de Deus. Tem pessoas aqui cativas, em algemas que Satanás colocou, mas o Senhor está dizendo: vem a mim e porei sobre vós o meu Espírito Santo, de modo que essas algemas vão cair. Essas algemas vão cair, de modo que você vai experimentar a alegria do Espírito Santo. Aqueles ossos estavam secos, mas Deus reviveu e soprou neles o seu Espírito. Tem esperança nesta noite, povo de Deus. Tem esperança para mim e para ti. E eu quero saber nessa noite, com a permissão do pastor, se nós possamos fazer uma oração. Queria que a igreja se colocasse de pé. E queria chamar aqui à frente aqueles corajosos